Bem-vindos a mais À Conversa Com, uma iniciativa do projeto Ubuntu no Bairro, em ligação com o projeto Meu Bairro, Minha Rua, da Câmara Municipal de Gaia. O meu nome é Rui Marques e hoje temos o gosto de ter connosco um empreendedor social, alguém que arregaça mangas e faz acontecer. Fernando Fraga é o Head of Innovation da Acreditar Portugal, uma ONG que tem como missão fomentar uma cultura da possibilidade para libertar o potencial empreendedor dos portugueses e permitir que qualquer português que tenha uma verdadeira oportunidade para perseguir o seu sonho empreendedor. Considera-se um autodidata, não gosta de estar parado e por isso anda sempre à procura de um novo projeto ou desafio que o obrigue a superar-se a si próprio, sempre inspirado a querer ser mais. Foi vice-presidente do Best Almada, fundou a Solução Estudante e é alguém que não para. Bem-vindo, Fernando, é um gosto tê-lo neste À Conversa Com. Este seu espírito empreendedor, já vamos às 3 propostas que nos traz para vencer a crise a partir do empreendedorismo. Como é que foi nascendo em si este seu espírito empreendedor de alguém que quer fazer acontecer? Bem, Rui, sabe que a minha área de formação base não tem nada a ver com isto. Eu nunca fui de gestão, nunca. Aliás, mais tarde tive que fazer algumas formações em gestão, mas eu venho do ramo da engenharia química. Só que a vida dá muitas voltas. Quando estava a tirar o meu curso na faculdade, na altura, sou filho de pais divorciados, acabei a ficar sem dinheiro para pagar as propinas. E um dia estava à noite na faculdade a estudar, a minha caneta arrebentou e fiquei naquela, ok, como é que é possível? Uma faculdade, eu tirei Engenharia Química na FCT, quem não conhece em Almada, é um bocadinho isolado do resto da cidade, portanto nem sequer é como as faculdades em Lisboa, que a pessoa apanha o metro e vai para outro sítio, havia um autocarro de hora a hora para o centro comercial mais próximo. Como é que é possível uma faculdade deste tamanho e não haver uma papelaria na faculdade? Mas, honestamente, aquilo na altura foi um bocadinho, ok, tenho que estudar, que amanhã tenho um exame e depois tenho que ir à procura de um part-time. Mas isto foi na altura da crise económica passada, portanto, toda a gente havia muito pouco emprego, estava toda a gente despedida, por isso o meu pensamento seguinte na altura foi, ok, como é que é possível eu arranjar um part-time? O meu padrasto está há 6 meses à procura de trabalho e não arranja. A minha mãe qualquer dia vai ser despedida, trabalha na área da construção civil, isto está complicado para toda a gente, e aquilo de alguma maneira juntou-se tudo na minha cabeça, e pensei, não, espera aí, se calhar abriu uma papelaria na faculdade, ponho cá o meu padrasto a trabalhar também, quando a minha mãe, entretanto, sair da empresa, vem para cá também, portanto, isto já ganhou um músculo financeiro, e foi assim, eu acabei a entrar um bocadinho neste mundo do empreendedorismo, vindo de engenharia química, sem um bocadinho à força, por necessidade, que é o que acaba por acontecer e provavelmente vai acontecer muito ao longo dos próximos meses, mas nunca mais olhei para trás. Fernando, e nesse DNA de empreendedor, quais são as características essenciais que identifica em si para essa capacidade de resposta que deu a partir desse momento de um desafio pessoal que viveu? Qual é o DNA de um empreendedor? Rui, sabe que a pessoa falar de si própria é sempre complicado, mas pronto, generalizando, se calhar para as pessoas que nós temos visto, também temos apoiado muitos empreendedores, eu acho que o mais importante é mesmo vou-lhe chamar-lhe perseverança com um certo grau de paciência limitada, porque a verdade é que o caminho do empreendedorismo é um caminho difícil. As pessoas gostam muito de pensar que entram neste mundo porque é mais fácil, porque é mais simples serem o próprio chefe, conseguirem ter um projeto que depende só delas, e a verdade é que com a independência vem a responsabilidade, portanto, vem muitas noites sem dormir, muitas noites a pensar o que eu fiz à minha vida, onde é que pus aqui as poupanças todas, o que é que vai acontecer agora de mim, o que é que vai acontecer dos meus, porque vem mesmo um peso muito grande e a pessoa tem que ter uma grande capacidade de encaixe, se quisermos chamar assim, para conseguir suportar todas as adversidades e todas as dificuldades que aparecem no caminho até finalmente conseguir ter sucesso. E é um caminho longo e difícil, ainda bem que traz essa nota de realismo, porque tantas vezes algumas vozes que vamos ouvindo sobre empreendedorismo não contam a história toda, e é bom ter essas... E que é muito raro acabar, porque normalmente se a pessoa já acabou, pode não acontecer, mas normalmente algo está errado, significa, há sempre um novo passo, há sempre, ok, se a empresa já está a funcionar, agora é para ir para um novo mercado, já está no novo mercado, agora tem que ir para outro país, já está noutro país, agora tem que levantar investimento, se está a levantar investimento, há sempre um passo seguinte e mais um bocadinho de carga que se tem que aguentar às costas, mas que é bom, porque faz parte do desafio. É isso mesmo. E a Acreditar Portugal, Fernando, o que é que caracteriza esta organização, agora em Gaia, com novos desafios? Vamos lá falar um bocadinho da Acreditar Portugal.
Na realidade, Rui acredita, não acreditar. Eu peço desculpa. Tem toda a razão. As minhas Não, desculpas. acreditar também existe, é comum a confusão. Acreditar também existe, mas acreditar é uma associação de apoio, penso que às crianças com cancro. É uma associação também muito grande, portanto, não se preocupe, acontece-nos muitas vezes, nós recebemos chamadas para acreditar e eu acredito que do lado deles aconteça ao contrário, receberem as chamadas que são para acreditar, portanto, de uma forma mais taxativa, acredita Portugal, então, de que falamos quando falamos da Acredita Portugal? Então, a Acredita, como o Rui muito bem disse, é uma associação que tem como objetivo ajudar os empreendedores a conseguirem trilhar o seu caminho e conseguirem desenvolver os seus projetos. O que é que aqui distingue e o que é que eu tentaria trazer um bocadinho para cima da mesa? Existem muitas associações de apoio aos empreendedores. A Acredita tenta-se destacar um bocadinho por ser aquela ou uma das poucas que de facto apoia qualquer pessoa com qualquer ideia, ou seja, não é preciso serem projetos altamente tecnológicos, não é preciso serem projetos altamente escaláveis, qualquer pessoa que tenha uma ideia consegue ser ajudada pela Acredita através de um projeto ou do outro, e nós temos vários, também podemos falar disso um bocadinho a seguir. Mas aqui a grande diferenciação é a Acredita querer ajudar qualquer pessoa que tenha uma ideia, mesmo que não perceba nada de empreendedorismo, mesmo que não perceba nada de gestão, como foi o meu caso, aliás, honestamente foi esse o selling point que me fizeram para eu vir para a Acredita, foi ajudar qualquer pessoa. E a ideia aqui é ajudar qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada de empreendedorismo ou a ideia não seja altamente escalável, porque tipicamente o caminho normal de um empreendedor é, primeiro, desenvolver a ideia, eventualmente ir para uma incubadora de empresas ou algo do género, mas as incubadoras acabam de estar muito focadas em projetos que sejam escaláveis porque são mais interessantes para investidores e faz parte do próprio modelo de funcionamento das incubadoras. No caso da Acredita, a coisa funciona de um bocadinho diferente, não é assim que funcionamos, e temos vários projetos que apoiam desde qualquer pessoa, mesmo que seja um projeto simples. Provavelmente o maior e é aquele que é mais conhecido como projeto da Acredita é o concurso de empreendedorismo que fazemos em parceria com várias entidades e várias empresas. É um concurso muito grande, recebe todos os anos 10 mil candidaturas, 10 mil pessoas que se inscrevem no concurso para receber ajuda a desenvolver as suas ideias de negócio. Honestamente, já que estamos a falar na área da economia social, e a área da economia social é claramente uma das áreas maiores em que recebemos mais projetos a candidatarem-se todos os anos. E é engraçado que nos últimos anos nós triplicámos ou quadriplicámos o número de inscritos em empreendedorismo social, é incrível. Mas isto para dizer que, na realidade, as pessoas inscrevem-se neste concurso, acabam por ter acesso a uma plataforma pedagógica onde vão aprendendo conceitos básicos de empreendedorismo, algo tão simples como, olha, imagino que quer abrir um café, de facto, o problema tem a concorrência direta que são outros cafés, mas o senhor que vende bolas de Berlim na praia também é a sua concorrência. Se a pessoa está na praia e gasta €1 na bola, não é? Portanto, agora que sabe isto, vendo este vídeo, agora que sabe isto, qual é que é a sua concorrência direta e qual é que é a sua concorrência indireta? Isto repete-se em N casos e nós, através do concurso, conseguimos uniformizar um bocadinho todas as pessoas, mesmo que tenham ideias e que ainda não tenham conhecimento à volta de empreendedorismo, para conseguirem desenvolver os seus projetos e pelo menos estruturá-los e saírem do fim com o projeto estruturado, seja para ir apresentar um banco, se for caso disso, para levantar financiamento, seja para terem estruturado só para já conseguirem saber o que é que vão fazer, seja para apresentar um investidor, um parceiro, ou o que é que seja. Por outro lado, agora estamos a desenvolver um projeto aqui em Gaia, com a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, em que damos o passo seguinte, que é, já apoiamos as pessoas a estruturar as suas ideias, está na altura de conseguirmos apoiar as pessoas nos primeiros passos com a ideia já estruturada, através de uma estrutura física de incubadoras de empresas, em que conseguimos dar um apoio presencial aos empreendedores de Gaia e da Zona Norte a conseguirem arrancar com os seus projetos. É isso que estamos a fazer agora. Também está aqui muito perto está aqui muito perto da casa das pessoas. Eu convido-os a vir ao nosso site, quer o acreditaportugal.pt, quer o acreditaincubação.pt, porque são os sites que juntam o Acredita Incubação especificamente da parte das incubadoras, o Acredita Portugal, do projeto como um todo, e nós estamos neste momento a fazer várias, além de termos o apoio físico e de podermos dar o apoio de escritório, se quisermos chamar assim, às pessoas, eu honestamente acho que isso até é o menos importante. Mais importante do que isso é termos a presença física para conseguirmos reunir com vários projetos, pessoas que têm ideias de negócio e precisam às vezes, aquilo basta meia hora a conseguir alinhar ali os eixos para conseguir mostrar à pessoa, ok, mas se calhar não vá por aqui, vá por ali. Pá, eu conheço uma pessoa que fez este projeto, tentou assim e não resultou tão bem, se calhar é melhor ir por aquele caminho. Às vezes basta meia hora ou uma hora a falar com uma pessoa e faz a diferença entre o projeto funcionar ou a pessoa ir cometer ali uma série de erros de início que vão fazer com que já não consiga enfrentar o problema e já não consiga pôr o projeto a resultar. Rui, interrompa-me à vontade, eu acho que estou a falar muito.
Não, muito bem, está a ser muitíssimo interessante, agradecer muito. É muito bom para a Gaia poder contar com esta dinâmica do Acredita Portugal, com esta oportunidade de apoio por via da incubação. Fernando Fraga está profundamente ligado a este ecossistema da inovação social e do empreendedorismo e por isso convidámo-lo neste espírito de 3 propostas para vencer a crise a trazer-nos 3 exemplos, 3 ideias de como o empreendedorismo tem dado resposta, e nomeadamente o empreendedorismo social, a inovação social, dado resposta a esta crise. Fernando, qual é a primeira proposta que nos quer apresentar de sugestões para vencer a crise a partir de experiências de empreendedores? Ok, o primeiro projeto que eu vos queria apresentar é o Tech for Covid. Eu penso que conseguimos agora depois mostrar aqui o site só muito rapidamente. Isto na realidade é uma comunidade de empreendedores que se juntaram. O que fizeram foi neste período mais complicado todos nós sabemos que devido ao Covid vai surgir uma grande crise económica e isto também vai fomentar que, como em todas as crises, também surjam oportunidades. O Tech for Covid, na realidade, foram vários empreendedores tecnológicos que se juntaram para utilizar a tecnologia que já tinham desenvolvido e utilizar o conhecimento que tinham do mundo do empreendedorismo para conseguir enfrentar vários problemas provocados pelo Covid. Saíram daqui coisas muito giras, sei lá, saiu uma plataforma que na realidade está a fazer a ligação entre alojamentos locais que agora não têm ninguém e médicos que precisam de ficar mais perto dos hospitais para conseguir estar sempre nos hospitais a fazer os turnos deles, a conseguir ligar ambos. Saíram daqui imensos projetos muito interessantes que acabaram por ser desenvolvidos numa ótica pro bono, por empreendedores que já tinham a tecnologia, já tinham a capacidade técnica para fazer isto e que se juntaram numa comunidade para conseguir enfrentar os problemas que o Covid trouxe para todos. E eu acho este projeto extremamente interessante porque, na realidade, lá está, nós aqui, e isto vai ver-se muito na economia social, mas acabou por ser um grande conjunto de goodwill que levou a um impacto social extremamente positivo e que, honestamente, já teve e vai continuar a ter vai fazer a diferença na maneira como Portugal está a enfrentar este problema. Uma característica muito interessante deste projeto tech4covid19.org tem a ver com esta perspectiva da colaboração, e realmente a colaboração é a chave neste domínio do empreendedorismo e da inovação social. Como é que vê aqui os desafios da colaboração a partir deste exemplo fantástico do Tech4Covid que aqui nos traz? Rui, na realidade é que os desafios são ainda maiores se nós formos a pensar nisso numa realidade em que nós nem sequer podemos colaborar fisicamente, não é? Portanto, isto tornou tudo mais complicado. Se a colaboração entre várias entidades e pessoas, e eu vou correr o risco de ser politicamente incorreto, e egos, já não era fácil antes do período de confinamento, agora que nós não podemos tocar e que estamos limitados ou mais limitados ao digital, ainda se tornou mais complicado. No entanto, há aqui é um fenómeno engraçado de perceber e acho que isto é muito típico dos portugueses, que apesar de todos esses problemas, como apareceu um fator novo, que é um fator medo, eu diria medo, desafio, todas as pessoas acabaram por conseguir colocar um bocadinho isto de parte. Eu não estou a falar especificamente do Tech for Covid, estou a falar das várias iniciativas, mas as entidades, as pessoas conseguiam colocar-se um bocadinho de parte para começar a construir juntos. Eu honestamente acho isto fascinante e estou a falar só de alguns dos problemas da colaboração, mas eu acho que o maior problema não vai ser perceber exatamente como é que isto aconteceu, vai ser como é que nós conseguimos manter isto, porque nós não conseguimos viver sempre em estado de vigilância, e, portanto, necessariamente as pessoas vão começar a acalmar, ter cada vez menos medo deste problema e vamos ter que aprender a viver numa realidade em que o Covid existe e que potencialmente durante os próximos anos não existe nem nenhum antiviral, nem nenhuma vacina que consiga combater isto. Para mim o grande desafio da colaboração não vai ser tanto como é que nós conseguimos chegar aqui, porque eu percebo o fator que levou a que as pessoas estejam a colaborar agora, vai ser como é que nós vamos manter este nível de colaboração mesmo numa altura em que o nível de medo, receio, desafio social não está tão evidente, apesar de estar lá. E esse é muito bom, este ponto nós temos presente para não perdermos, porventura, algumas das lições que aprendemos neste tempo de crise e, por exemplo, vai estar em cima da mesa, não especificamente no domínio do empreendedorismo social, mas o que tem a ver com a descoberta de soluções de vacina, de medicamentos para tratar o Covid-19, esta dinâmica colaborativa que o Fernando aqui tão bem sublinhava a partir do primeiro exemplo que escolheu, o Tech for Covid, mas temos mais. Vamos ao próximo exemplo que aqui nos propõe como exemplo de empreendedorismo para vencer a crise.
Na realidade, o segundo ainda acho que para isto ainda é um projeto, ainda é mais interessante, é o Covid.pt. Eles neste momento eu não tenho acompanhado tanto, confesso-vos, este projeto. Penso que neste momento já não está tão ativo como teve no início do período de pandemia, portanto continua a ser muito interessante consultar, porque este projeto nasceu numa ótica diferente. Em vez de ser os empreendedores a estar a desenvolver soluções, isto nasceu também de empreendedores, mas nasceu numa perspectiva de qualquer pessoa conseguir submeter uma ideia, um desafio relacionado com o Covid, e qualquer outra pessoa, nasceu na ótica de as ideias não são das pessoas, são de quem as desenvolve, qualquer outra pessoa poder pegar nela e desenvolver mais um bocadinho, depois vir outra pessoa desenvolver mais um bocadinho e chegar a um ponto em que a ideia está tão fomentada e tão construída que pode chegar a uma empresa e pegar naquilo, ou pode chegar a uma entidade maior e pegar naquilo e de facto implementar. Portanto, este caso ainda é mais o espírito colaborativo, não entre uma comunidade que já existia, mas se calhar não estava a trabalhar junta. Isto foi literalmente a criação de uma comunidade, a criação de um espírito de colaboração entre pessoas que não se conhecem de lado nenhum e que estão simplesmente dispostas a libertar as suas ideias. Ok, eu sei que existe este problema. Ok, eu acho que pode haver esta solução. Ok, para essa solução eu acho que temos que considerar isto. Ok, quando se considera isto, eu acho que também temos que considerar isto. E é literalmente a comunidade a construir junta e ainda mais interessante do ponto de vista de estudar a colaboração que nasceu neste período de confinamento. E mais uma vez, o desafio aqui continua a ser como é que nós vamos conseguir pegar nisto e como é que vamos conseguir pegar neste espírito que se criou e eventualmente levá-lo a outro nível agora quando as coisas acalmarem, ou seja, como é que nós conseguimos pegar no que aprendemos aqui em vez de estarmos a discutir como é que enfrentamos o Covid, passamos a discutir como é que enfrentamos os problemas sociais do bairro onde vivemos, ou como é que enfrentamos os desafios que estão a surgir para a terceira idade na minha zona geográfica, em que não existe nenhum mecanismo de apoio. Como é que nós levamos, como é que nós vamos transformar isto, esta aprendizagem, este espírito de comunidade e de construção de soluções conjunta, para construir outras soluções que não são do Covid, mas são dos nossos problemas sociais que temos que enfrentar no dia a dia. E isso é muito Ubuntu, diria eu, este desafio de compromisso com a comunidade e de perceber este conjunto de ferramentas e abordagens que aqui traz. E eu aproveitava, Fernando, a partir deste covid.pt para aprofundar aqui duas dimensões que enunciou neste projeto. Um é esta capacidade que é exigida aos empreendedores sociais da identificação das necessidades sociais não resolvidas. Quer dizer, esta atenção que o Fernando aqui sublinha de olhar à nossa volta e perceber o que faz falta. Mas mais ainda, aqui neste exemplo que nos traz também, a importância da inovação, a capacidade de sermos criativos na construção de novas soluções para novos problemas e também para velhos problemas. Quer-nos falar aqui da importância da inovação nas dinâmicas de empreendedorismo social? Repare, Rui, eu acho que é essencial porque, repare, eu acho que, e uma coisa que o Covid nos ensinou a todos foi que se vamos fazer diferente, temos que fazer melhor. Todas as pessoas neste momento estão a mudar processos. Os métodos antigos, que estavam dependentes de estarmos em contacto direto com as pessoas, neste momento têm um alcance muito mais limitado e muitas das entidades ou se vão conseguir reinventar esta nova realidade e uma realidade em que não é possível, já não digo tocar, mas não é possível assumir que nós vamos estar nós vamos estar nos meses seguintes a poder ter contacto com o nosso público-alvo, por exemplo. Mas o que eu estava a dizer, é impossível, uma vez que nós vamos ter que enfrentar esta nova realidade, os projetos vão ter que se adaptar. E neste momento, se os projetos não conseguirem inovar e fazer essa adaptação, vão acabar a ficar num estado muito complicado. Portanto, isto foi um bocadinho se calhar fiquei aqui, isto ficou um bocadinho confuso. Mas o que eu queria dizer é, a inovação é importante, porque é aquilo que nos vai conseguir permitir os processos de facto fazerem diferente, porque neste momento, já que tem que alterar, tem que fazer as coisas melhores, e tem que começar a preparar isto assumindo que isto é um problema que surgiu agora, mas que se calhar vai surgir no futuro. Portanto, eu acho que na prática, nós temos é que utilizar esta necessidade, que apareceu temporariamente e que muitos ainda consideram temporária, eu acho que se vai alongar um bocadinho mais no tempo, no mercado e nos nossos projetos para conseguir perceber de que maneira é que inovamos e se calhar os projetos sociais deixam de estar tão limitados a uma escala mais pequenina e passam de facto a ser mais escaláveis e conseguem de facto arrancar com outra qualidade e atingir mais pessoas, porque a vantagem que as ferramentas digitais têm, e isto é comum a toda a gente, é que nós estamos a perder o contacto tão direto, mas estamos a ganhar uma economia de escala, ou seja, nós agora se calhar é muito mais fácil
através das ferramentas digitais, ter um impacto em escala, uma conversa destas não ser feita para 30, 40 pessoas no auditório, mas ser para 200, 300 de qualquer sítio do país que nos consigam ver, não é? Portanto, os projetos sociais vão ter que, já que vão ter que se reinventar, eu diria que a maior questão relacionada à inovação dos projetos sociais neste momento vai ser conseguir aproveitar isto mais uma vez para se tornarem mais escaláveis, porque a questão é que se tornarem mais escaláveis também se tornam mais interessantes para investidores sociais, também se tornam mais interessantes para os parceiros sociais que vão apostar neles e também conseguem ter ainda mais impacto na sociedade, que no fim do dia é o objetivo. Nem mais. E esta pista que aponta para a escalabilidade, para que a partir de uma intervenção no bairro, e aqui olhando para uma intervenção em Gaia, possamos ter impacto não só na rede de proximidade dos nossos vizinhos, daqueles que habitam o mesmo espaço físico, o mesmo território que nós, mas também olhar o mundo como a nossa casa. E vamos para o terceiro e último exemplo. Este é diferente, tem uma abordagem diferente, mas vamos lá à sua terceira proposta de gestos empreendedores para vencer a crise. Então, ao comprar aos pequenos, isto na prática também é um caso muito interessante. Isto vem do Menos Up, que era um programa que fazia vários programas de aceleração para requalificar pessoas que estavam desempregadas e para as retornar para arrancarem, fazia literalmente programas de aceleração de ideias de negócio de pessoas desempregadas e para as transformar em projetos mais escaláveis, mais uma vez, e para as trazer para esta economia do conhecimento e para esta economia do digital. E o que é que eles fizeram agora que surgiu o Covid e que deixaram de poder fazer programas de aceleração físicos? O típico e o que seria de esperar seria começarem a fazer programas de aceleração online com webinars. Eles também vão fazer isso, mas mais do que isso, lançaram esta plataforma do Comprar aos Pequenos, que na prática o que faz é juntar os vários pequenos negócios que estão a passar muitas dificuldades agora e dar-lhes uma projeção a nível digital que eles não conseguiam ter de outra maneira, de modo a nós conseguirmos comprar aos pequenos produtores e manter não só pequenos produtores de alimentos, mas aos pequenos negócios, aos pequenos empresários e manter a economia a funcionar mesmo neste período mais complicado. O que é ainda mais interessante, eu gostava de destacar neste projeto, não é tanto só a parte da listagem dos pequenos negócios, que também é interessante por si só, mas o facto de terem lançado vários tutoriais, vários manuais de apoio aos pequenos empresários, aos pequenos empreendedores, de maneira a conseguirem, de uma forma mais eficaz, combater a crise e conseguirem adaptar-se a esta nova realidade. Portanto, isto na prática, eles foram buscar o conhecimento que tinham de apoiar vários desempregados a acelerar as ideias que são mais escaláveis e a tornarem-nas mais investíveis, digamos assim, e com uma dimensão maior. Foram buscar isso para conseguir ajudar as pessoas que agora vão ter que adaptar os seus modelos de negócio a conseguirem adaptá-los realmente e com sucesso. Eu gosto muito deste projeto, porque é um projeto com quem nós já trabalhamos em alguns aspectos e provavelmente vamos ainda trabalhar mais ao longo dos próximos meses e diria mesmo anos, porque estão aqui com uma abordagem muito interessante e porque, repare, neste período em que temos cada vez mais empresas a fechar, em que nós sabemos que o desemprego vai atingir níveis galopantes, vai ser cada vez mais importante termos projetos deste género, de pessoas que estão a conseguir ajudar outras pessoas a pegarem naquilo que já sabem e a levarem os seus projetos para a frente com base nisso. Fernando, comprar aos pequenos é mais um excelente exemplo de uma dinâmica colaborativa, de como ligando e conectando podemos chegar mais longe. E todos estes desafios que nos trouxe mostram uma grande capacidade de flexibilidade e de adaptação aos novos desafios. Esse é também um traço de exigência a qualquer empreendedor, que é estar permanentemente atento e como é que se vai adaptando aos novos desafios. Como é que o Fernando tem observado isso no ecossistema do empreendedorismo social em Portugal, e em particular em Gaia, dos empreendedores a adaptarem-se a estes novos tempos que o Covid nos faz viver? Sabe, Rui, aqui há uns anos, eu prometo que não estou a fugir à pergunta, mas isto é interessante. Aqui há uns anos houve um investidor qualquer do Shark Tank que perguntou isto aos projetos que lá estavam. Porquê que vocês acham que as startups e que as novas empresas funcionam? Normalmente, se nós não conhecêssemos como é que o mundo funciona, como é que as coisas na realidade se passam, teríamos que assumir que as pequenas empresas não tinham qualquer hipótese de sucesso, certo? Porque, repare, as pequenas empresas não conhecem tão bem o cliente como as empresas grandes, que já fazem vendas. As pequenas empresas não têm a capacidade de investimento que as empresas grandes têm. E as pequenas empresas nem sequer têm o budget que as empresas grandes têm para poder fazer uma aposta num novo produto, num novo serviço e poder correr mal, como as empresas grandes têm, não é? Portanto, à partida, se nós não conhecêssemos como é que o mundo na realidade funciona e não soubéssemos cá todos os anos empresas grandes a cair, empresas pequenas a crescer, nós seríamos levados a assumir que
que as empresas pequenas não teriam qualquer hipótese contra as grandes big corporates, não é? O que é interessante aqui, eu estou a trazer esta pergunta porquê? Porque a resposta a isto é precisamente a capacidade que as empresas pequenas e que os empreendedores pequenos têm de se conseguir adaptar. Ao passo que numa empresa grande, para se tomar uma decisão, leva muito tempo para se conseguir mudar um processo. Numa empresa pequena, se for preciso, eu chego à conclusão que há uma mudança no mercado ou que há uma mudança das necessidades do meu cliente e amanhã já estou a fazer de outra maneira. E isto é só para destacar, pronto, isto e na realidade o facto de as empresas pequenas e dos empresários pequenos terem muito mais skin in the game, ou seja, é a vida deles que está em jogo, do que os diretores das empresas grandes, em que é o ordenado que está em jogo, e isto tem uma importância relativa na vida das pessoas que é um bocadinho diferente. Mas voltando à parte da flexibilidade. Isto é por dizer que, isto é por dizer que, na realidade, é precisamente essa flexibilidade que permite com que nós tenhamos sucesso. E é só por isso, por nós sermos capazes de ter esta flexibilidade, dos empreendedores num todo e os empreendedores sociais no particular, terem esta capacidade, que eles continuam a conseguir existir num mundo onde, à partida, já existem respostas sociais para a maior parte dos problemas, apesar de poderem ser mais ou menos eficazes. É como nós somos capazes de ser flexíveis e nos adaptar rapidamente a estes períodos conturbados e com soluções novas, que nós fazemos sentido estar aqui. Por isso, como é que eu tenho observado isto em Gaia? Têm surgido imensos projetos. Acabou de surgir um projeto que eu ia ver isto, que é literalmente um e-commerce especificamente para os projetos de Gaia e para os pequenos comerciantes passarem para a vertente digital. Tem aparecido N casos. Os nossos projetos, é engraçado que nós no início do período de confinamento dissemos aos projetos, olhem, é assim, se vocês estiverem com dificuldades em pagar a incubação, os serviços de incubação, porque alguns pagam um valor residual, não há problema, nós percebemos que não é possível neste período, porque estão sem clientes. É engraçado que nenhum deles aceitou isso, porque todos eles acabaram a conseguir adaptar-se de uma maneira ou de outra a esta nova realidade e conseguiram continuar a trabalhar, que é incrível, porque nós estamos de facto a conseguir fazer esta adaptação bem feita. Acho que se há algo que foi bem feito aqui, foi para já o período de confinamento, como é óbvio, mas o inicial pelo menos, e agora esta adaptação que alguns de nós estão a conseguir fazer. E acho que os empreendedores de Gaia estão de parabéns. Esta nota de esperança e de otimismo e de olhar tantas coisas boas que também vão acontecendo apesar da crise é uma das características de alguém que conhece bem o empreendedorismo, que é um empreendedor, e Fernando Fraga é um excelente exemplo. No exercício de História do Futuro, Fernando, vamos terminando a nossa conversa com o seguinte desafio. Imagine-se em 2025, como é que gostava que fosse escrito nessa altura a história da intervenção de Acredita Portugal em Gaia, a partir de Gaia, com um papel tão relevante da sua parte, nos desafios que, pelos anos de 2020, 2021, 2022, se colocaram à sociedade portuguesa e à realidade gaiense em concreto. O que é que gostava que em 2025 fosse escrito sobre a Acredita Portugal e o Fernando Fraga? Rui, muito honestamente, se nós conseguirmos, o que eu gostava era que nós tivéssemos conseguido cumprir o nosso objetivo, que é na prática ajudar a comunidade local a conseguir reinventar-se. E porque nós lá está, vamos enfrentar um problema social muito grande de desemprego e de pessoas que vão estar um bocadinho perdidas e que têm uma grande quantidade de competências, porque trabalharam muitos anos, têm uma grande quantidade de competências delas, mas não sabem como é que as vão de aplicar na prática para desenvolver novos negócios. Por um lado, vamos ter as empresas a fechar e vamos ter serviços que vão ter que ser fornecidos e que não vai haver ninguém que os forneça. E por outro lado, vamos ter pessoas desempregadas que vão ter que se organizar para conseguir criar novas empresas e novos projetos. Honestamente, eu não quero que falem de nós daqui a 5, 10 anos. Se eu daqui a 5, 10 anos souber que nós conseguimos dar um contributo e que, se calhar um bocadinho graças a nós, de facto os empreendedores em Gaia conseguiram reinventar-se e aquelas empresas que fecharam, as pessoas que foram despedidas, conseguiram de facto criar o próprio emprego, conseguiram continuar a aplicar aquilo que já sabiam tão bem para conseguir trazer valor para a sociedade. Para mim está perfeito, não preciso que falem de nós, nem é preciso que a nossa história seja contada desde que o nosso contributo tenha sido dado. Que bom ouvi-lo também com este traço de humildade que ficaria sempre bem a qualquer empreendedor social, que às vezes os empreendedores sociais perdem um bocadinho o pé num excesso de autoestima, e ouvi-lo assim, com este realismo e com esta humildade, é uma excelente forma de terminarmos esta nossa conversa. Agradeço muito. Eu acho que as pessoas não têm que fazer isto para se falarem delas, as pessoas têm que fazer isto para resolver o problema social a que se propõe no início. Falarem é uma consequência feliz, mas Exato. Não é o objetivo, nem deve ser.
No dia em que isso é o objetivo, algo está errado no projeto. Está errado. Foi um gosto, obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade, as maiores felicidades para o Acredita por Portugal, para que Gaia possa beneficiar e que possam também encontrar no meu bairro, na minha rua, no Ubuntu no bairro, na cultura deste território que vos acolhe, também uma oportunidade de desenvolvimento e de crescimento do vosso trabalho no serviço ao bem comum. Bem-aja, foi um gosto ter conversado contigo. Obrigado, Rui, foi um prazer.